Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula em Sociologia, logicamente, e vamos falar sobre o Holocausto, ou seja, o que significa a palavra Holocausto, beleza? Se você é novo aqui no canal, a única coisa que eu peço é, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para mais pessoas para conhecerem o que significa o Holocausto e que nunca mais estas questões aconteçam novamente. Nem no mundo e nem no Brasil. Beleza? Entenderam? É isso aí. Bom, a palavra Holocausto é em referência, ao assassinato em massa de judeus durante, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é uma tradução do termo hebraico Shoah, espero que esteja pronunciando corretamente, Shoah, ou Shoah, que significa catástrofe, significa destruição e também significa ruína. Isto é, este dramático momento histórico, que perdurou aí entre o ano de 1933 até 1945 e principalmente na Alemanha, Polônia e Áustria, e consistiu no extermínio sistemático de minorias políticas, judeus, ciganos, homossexuais, negros, comunistas, sindicalistas, social-democratas, pessoas com deficiência física, mental, testemunhas de Jeová, prisioneiros de guerra, sejam eles russos, eslavos, sérvios e poloneses, e também maçons. Todos estes grupos entraram aí na linha de extermínio do ditador Hitler e os seus asseclas. Esta barbárie praticada no Holocausto, ela era caracterizada por ações de extrema violência contra esses grupos, como apropriação, perseguição, exclusão econômica, escravização, tortura e assassinato. E o principal alvo em termos numéricos e as vítimas das ações agressivas foram as comunidades judaicas. Anote aí para não esquecer, cerca de 65% da população judaica da Europa foi vítima desse massacre. Um terço da população judaica no mundo de então, ou seja, aproximadamente 6 milhões de pessoas. O assassínio em massa era praticado nos chamados campos de concentração, dos quais o mais conhecido é o de Auschwitz. Ou seja, nós temos aí este processo absurdo, essa fase terrível da humanidade que perdurou entre 33 e 45 na Europa. O processo do Holocausto ele começou com uma aversão cultural aos judeus que foram cultivadas por décadas antes da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra eclodir, ou seja, um fenômeno brilhantemente retratado no filme O Ovo da Serpente, de 1977. Então, a percepção dos judeus como um perigo potencial, como usurpadores de oportunidades, como pessoas indignas de confiança, transformou-se em segregação social. Note-se que os judeus foram relegados a guetos, a exclusão socioeconômica, a intensificação a esse grupo étnico por todas as mazelas da Alemanha provocou então uma aversão, responsabilizar esse grupo de judeus por todas as mazelas da Alemanha. Ainda maior que se refletiu em deportações, prisões, torturas e assassinatos de judeus. A gente tem aí nos historiadores, vários deles, como Wolfgang Benz e Hans Mosen, divide o Holocausto em 4 etapas, sem esquecer Götz Ali. Então, quais são as etapas? Anota para não esquecer. A primeira etapa deste assassinatos do Holocausto, que é aí considerado aí uma fase terrível, que o seu significado do Holocausto significa catástrofe, destruição e ruína. Mas vamos para o que dizem os historiadores quando dividem aí o Holocausto em 4 etapas. Bom, a primeira etapa que vai ocorrer é do ano entre 33 e 35, quando foi levado então a cabo a exclusão de judeus na vida pública, havendo então o impedimento do exercício de atividades liberais, proibição de ingresso de judeus em escolas e universidades, boicote a comerciantes judeus,
na segunda etapa, anota aí para não esquecer, acontece entre 35 e 38, quando foram então promulgadas as leis, né, de Nuremberg, pelas quais os judeus eram destituídos, né, da condição de cidadãos alemãos e proibido de se casar com pessoas da raça ariana. A terceira etapa, ela vai acontecer entre o ano de 38 e 41 e compreende que a instrumentalização da violência física contra os judeus, o uso de deportações para campos de trabalho forçado, e o marco dessa fase, né, é o evento conhecido como a Noite dos Cristais. Isso significa que é o confisco de propriedades judaicas por parte do Estado nazista. A quarta e última etapa, ela vai entre 41 e 45, que configurou que o ápice e queda, né, da Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu o assassinato sistemático, né, e massivo de judeus nos campos de concentração, que era ao mesmo tempo, né, de trabalho forçado e de extermínio localizados principalmente na Polônia, onde estava então concentrada até aí a maior população judaica da Europa. Então você vê aí que esta perseguição aos judeus, ela foi de forma sistemática e contínua e que durou muitos anos, né? Ou seja, escolheram o povo judeu como os responsáveis pelas mazelas do Estado alemão. Bom, o antissemitismo na atualidade, para fechar esta videoaula, os movimentos neonazistas e antissemistas, né, infelizmente, têm crescido, né, nos últimos anos, com crises migratórias, né, e são propícias o quê? Ao fortalecimento de ideais nacionalistas que tem feito aí, né, ou que tem como efeito colateral o crescimento da intolerância a imigrantes refugiados, xenofobia, racismo e também a ideologia da superioridade que a gente encontra por aí em alguns grupos aí. Então, essa questão, ela tem que ser discutida, sim, ou seja, dessas ideologias supremacistas. E o ano de 2015 e o ano de 2020 são exemplos de fenômeno, o principal testemunho, né, de uma brutal elevação do número, né, de imigrantes que tentaram ingressar na Europa. E segundo, né, com a pandemia, né, do novo coronavírus, a crise econômica global, né, ela consequente, que reforçaram então o nacionalismo, a crítica à globalização, por exemplo, a aversão e medo a estrangeiros, tudo isso contribui para a intolerância a imigrantes e refugiados, xenofobia, né, ideologias supremacistas e o racismo. E a gente tem aí esta questão que deve ser discutida e debatida, porque não é somente na Europa que tem, né, esses grupos, né, que praticam aí a xenofobia, a intolerância. No Brasil nós também temos, né, grupos concentrados aí, principalmente em estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E os dados apontam, né, um perigoso movimento global do crescimento do antissemitismo. Então a gente tem aí essa questão para ser debatida todos os dias, porque não apenas judeus, mas todos aqueles que querem migrar acabam sofrendo aí com as perseguições, sejam elas cultural, religiosa, política, o racismo, as ideologias perversas, supremacistas, tem que ser combatida diariamente, constantemente, seja na Europa, em qualquer outro lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não deve deixar passar em branco e nem tampouco ficar impune a estas questões. É isto. Se você gostou desta videoaula sobre o significado do Holocausto, a única coisa que eu peço é já deixa o like e compartilha este vídeo para mais pessoas, por favor, para que o YouTube, né, entenda a sua relevância e então passe a mostrar ele para mais pessoas. É isso. Vejo você na próxima aula.